Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula, né? Uma aula não, né? Um momento de revisão aqui no nosso querido Botânica Arcadas, tá? E o que tem para hoje, gente? Para hoje tem o quê? Tem revisão, né? Como sempre, claro. Mas hoje a gente vai abordar alguns tópicos em fisiologia vegetal. E hoje a gente vai seguir um esquema um pouquinho diferente, invertido, digamos assim. Então vamos começar aqui por uma questão da FAMERP de 2020, né? Que ela fala: um cogumelo apresenta os micélios aderidos ao solo. Um feijoeiro apresenta raízes que crescem entre os sedimentos do solo, os micélios e as raízes presentes nesses organismos, aí da A, B, C, D e E. Tudo bem. E aí, o que acontece, né? Você tem que pensar, primeiro para você responder essa questão, você vai pensar cogumelo e feijoeiro. A gente está trabalhando com dois grupos diferentes, né? O cogumelo, ele tá no grupo aí dos basidiomicetos, portanto, ele é um fungo, né? E o feijoeiro, ele tá no grupo das angiospermas, tá? Não, é uma plantinha. E aqui ele tá falando expressamente das raízes, né? Então ele quer saber qual é ali, o que acontece ali nos micélios e nas raízes. O micélio, né, é o conjunto ali de hifas, e a gente tem lá o micélio vegetativo lá e o micélio reprodutivo. O micélio vegetativo é aquele micélio que está no solo, né? Que é o que ela tá falando aqui. Esse micélio é aderido ao solo. Já o micélio reprodutivo é aquele ali que vai reproduzir, não é mesmo, meu povo? Então vamos lá. A alternativa A fala que os micélios e as raízes possuem células em constantes meioses. Pensa comigo, meu povo. Se a raiz vamos supor que você não sabe como funciona o micélio do fungo ali. Mas você pensa na planta, que você fez aula de angiosperma comigo. E aí o que acontece? Pensa numa raiz que cresce para sempre. Mas aí é um outro. A gente tem um outro ponto a trabalhar aqui. Primeiro que não dá uma raiz que cresce para sempre. E outra, a meiose, ela tem muito mais a ver com a reprodução do que esse crescimento normal. Então, a raiz do feijoeiro não faz meiose. Por quê? Melhor, uma consequência de não fazer meiose é que a raiz ela não está envolvida na reprodução, tá? Então, não é alternativa A, tá? E nesse micélio que está no solo a mesma coisa, né? O micélio que vai reproduzir, que vai fazer a meiose e tudo mais, é o micélio é o micélio reprodutivo, né? Que é aquele que fica fora do solo. B. Apresentam tecidos vasculares. Feijoeiro, angiosperma, a gente sabe que tem tecido vascular, que tem xilema, que tem floema, que não sei o que, tem condução de seiva. Mas o cogumelo, por outro lado, né, ele não tem tecido vascular, ele não tem esse aspecto de ter tecido vascular. Então, não, tá errado, né? Isso é uma característica de planta, né? Essa presença de tecidos vasculares. C. Reserva um glicogênio. Não é essa também, né? Por quê? O que acontece? Vamos lembrar lá da aula de fungos, vamos lembrar lá da aula de plantas. As plantas, como é que chama? É, as plantas, elas vão armazenar amido, tá? Então, não. Os fungos, eles vão sim armazenar esse glicogênio, mas as plantas não armazenam glicogênio, elas armazenam amido, tá? D. Possuem parede celulósica. Parede celulósica é aquela composta por celulose. Tudo bem, a parede das angiospermas, das células vegetais, né, e tudo mais, ela é celulósica. Mas a parede celular dos fungos não é celulósica, ela é de quitina, tá? Então é importante lembrar disso. E a E, que é o que sobra pra gente, absorvem água e sais minerais. Sim, né? Considerando que os micélios e as raízes elas estão em contato direto com o solo, isso implica naturalmente numa absorção de água e sais minerais, tá? Contando com aquilo que a gente viu na aula passada sobre a absorção de água e sais minerais, né? Principalmente no feijoeiro, né? Que é uma angiosperma. Aí a gente vem aqui, né, que são pontos importantes a lembrar, né, dessa questão entre fungos, a diferença entre fungos e plantas. Os fungos, então, por sua vez, eles têm esse armazenamento de glicogênio, né, enquanto que as plantas armazenam amido. Os fungos, eles não têm tecidos verdadeiros, é uma característica das plantas. As plantas, elas têm tecidos verdadeiros, mas são todas as plantas que têm tecidos verdadeiros? Não, somente
pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lembrando que briófitas, né? As briófitas, elas não têm tecidos verdadeiros. Tecidos verdadeiros é uma coisa que surge depois desse grupo, tá? A parede celular dos fungos, ela é de quitina, enquanto que a parede celular das plantas, ela é de celulose. O micélio, né, que a gente tem aqui o micélio vegetativo e aqui o micélio reprodutivo, o micélio, ele é composto por hifas, né, o conjunto de hifas. E essas hifas, elas podem ser septadas, ou é que você tá vendo septos aqui, separando cada um dos núcleos e tudo mais, ou ela pode ser cenocítica, tá? Cenocítica é aquela que não tem septo. Próxima questão, questão da FUVEST 2013, tá? A figura abaixo apresenta uma célula de uma planta jovem. Aí aqui tem sua célula, aqui a gente tá mostrando a membrana, a parede mais exterior, e aí aderida à parede a gente tem essa membrana plasmática, né? Núcleo e um vacúolo grande central. Aí a FUVEST 2013, ela te dá duas torções, ela manda você considerar duas torções. Primeiro, uma célula está mergulhada numa solução hipertônica, e segundo, a célula mergulhada numa solução hipotônica. Primeiro, né, o que é, então, uma solução hipertônica? Quando a gente fala de uma solução hipertônica, a gente está falando de uma solução concentrada, tudo bem? E aí, o que é, então, essa solução concentrada? É uma solução que tem mais soluto em relação a uma outra solução. Por exemplo, ela tem bastante soluto, né? Vamos pensar. Pensa comigo numa água cheia de sal. Uma água com muito, muito, muito sal. Ela tem bastante soluto, né? Que é o sódio, cloreto de sódio. E ela tem solvente, claro. Tem água, mas porque é uma solução, mas ela tem muito sódio. Mas aí você pensa comigo, um copo de água que tem um saco de sal e um copo de água que tem uma colher de sal. Qual é a solução mais concentrada? A solução que tem um saco de sal, certo? É o mesmo princípio, né? A solução hipertônica. Então vamos supor que a planta foi colocada numa solução que tem um saco de sal. E a hipotônica, que foi colocada numa solução que tem uma colherzinha aquela colherzinha de sobremesa. Não, tem uma menor que a sobremesa. Acho que é a colher de chá. Certo? Então, beleza. E aí ele tá perguntando o que acontece com a célula se ela é colocada na situação 1 e na situação 2. Então, você é uma célula, né? Uma célula no estado isosmótico, né? Que tá uma concentração tranquila. E aí você é colocada num copo de água, não. Vamos colocar uma bacia de água com muito sal. Foi colocada lá. Qual é a tendência da célula vegetal? A célula vegetal vai tentar igualar as suas condições às condições do meio, certo? Só que ela tá de boa, né? Com uma concentração ok de água. Se ela é colocada numa concentração, num meio que tem muito sal, muito, muito, muito sal, tipo, tá muito concentrado, ela vai fazer o quê? Falar, tipo, meu Deus, eu preciso ficar concentrada também. E como que a gente diminui a concentração de alguma coisa? Botando o solvente para fora, né? Então pensa, porque a concentração, o que é a concentração? É a massa sobre volume. Se eu diminuo o volume, né, considerando que isso é uma fração, pensando na matemática, considerando que isso é uma fração, eu vou aumentar essa coisa, né? Ai, meu Deus, ficou confuso, né, gente? Mas enfim, pensa numa fração, né? C, escreve comigo. C é igual a M dividido por V. Quanto maior for o V, menor vai ser C. Agora, quanto menor for o V, maior vai ser o C. Por quê? Porque elas são inversamente proporcionais, tá? Aí, beleza. Então, a melhor maneira de aumentar minha concentração é diminuindo o volume. Mas aí, se ela vai diminuir o volume, ela vai botar água para fora. Então não pode ser a 1, porque a 1 ela botou água para dentro, ela tá túrgida, né? Então, aliás, uma dica que eu dou para vocês quando a gente estiver fazendo a revisão, né? Porque não dá para você riscar a folha. A folha não dá para você riscar a tela do seu computador, celular, enfim. Então faz o quê? Anota A, B, C, D e E. E aí você vai riscando, tá? Então, a gente sabe que não pode ser a A e não pode ser a B, né? Porque a B coloca aqui na situação 1, ela vai estar no estado túrgido, né? Mas não, ela perdeu água. Ela tá assim, tá? Perdeu água totalmente.
E aí o estado, então, e aí no estado 1, no estado 2, significa que ela tá do mesmo jeito, mas ela não tá do mesmo jeito, porque ela perdeu água. Por que que ela perdeu água? Porque ela tá num pote de sal com um pouquinho de água e ela quer igualar a concentração. Então, para igualar a concentração, ela vai mandar água para fora, tá? E aí, beleza. Então, o que que acontece? Não só pode ser a 3, então a C também não é. Então, a gente sobra D e E. Aí, beleza. Então, e aí, né, na segunda situação, em que a célula foi mergulhada num copinho que tem um pouquinho de sal só. Bem pouquinho, quase nada. O que que acontece? Ela vai olhar, tipo, vai olhar pro meio e vai falar, meu, esse meio, ele não tá concentrado que nem eu, né? Eu tô aqui de buena, mas esse meio, ele tá menos concentrado que eu. Então, vamos dar um jeito de aumentar minha concentração, né? Eu preciso aumentar minha concentração, porque eu preciso aumentar minha concentração, eu preciso diminuir minha concentração, né? Porque eu preciso ficar igual ao meio, porque o meio tá com baixa concentração. Como que eu vou diminuir a concentração? Partindo do mesmo princípio, né, que a gente viu agora há pouco, pensa na equação que eu falei pra vocês. C é igual a M dividido por V. Como que a gente diminui C? Aumentando o V, certo? Que V é o volume. Então, como que a gente aumenta V? Botando água pra dentro, certo? Então, só pode ser a primeira figura, né? Que ela tá túrgida, tá? Enquanto aqui ela tá plasmolizada. Por que que não pode ser a 2? Porque a 2 assume que não aconteceu nada, né? Então, para nós, só sobra a alternativa D de dinossauro, tá? Então, vocês têm que pensar desse jeito, né? Pensar, ai, nossa, qual é a condição e como que isso funciona, né? O que que isso vai fazer com a célula? Pensa nisso, pensa sempre num copo de água com um pacote de sal e num copo de água com uma colherzinha mínima de sal, tá? Então, esse copo, esse pote que tem um pacote de sal, ele vai estar muito concentrado. Muito, muito, muito concentrado. Já o pote que tem um pouquinhozinho de sal, ele vai estar muito menos concentrado, tudo bem? E uma coisa que é bom comentar, mas acho que eu já falei, é que esse aqui é o estado isosmótico, tá? Então, ela ficaria desse jeito se ela fosse transferida para um recipiente, por exemplo, que tivesse nas mesmas condições, tá? Próxima questão da FAMERP 2020. A figura ilustra de forma simplificada a reprodução de um pinheiro. Então você tem que pensar, os seus divertidamente tem que pensar assim. Tá, pinheiro. O que é um pinheiro? Pinheiro é uma gimnosperma. Então isso aqui é uma reprodução de uma gimnosperma. Aí ele mostra aqui para você a figura da reprodução e ele pergunta quais são os eventos biológicos que vão ocorrer nessas etapas, indicadas por 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos estudar aqui, então, esse esquema e aí a gente já passa para a alternativa certa. Primeira etapa, ali a gente tem o estróbilo masculino, onde vai acontecer a produção dos grãos de pólen. Lembrando que aqui, que o grão de pólen, ele é produzido por meiose, certo? Então, ele é produzido por meiose. Então, beleza. Então, aqui a gente já tem duas alternativas. Pode ser a B ou pode ser a C, tá? Então, uma coisa que a gente teria que ter lembrado. Grão de pólen produzido por meiose. Aí, beleza, esse grão de pólen, ele vai fecundar ali no gametófito feminino, vai fecundar a osfera, né, no gametófito feminino. É que fecundar a osfera é muito direto, mas tudo bem. Ele vai acontecer ali a fecundação, certo? E aí, beleza, depois fecundou. Fecundado, como é que chama? Fecundado. Ele vai ser dispersado, né, porque vai formar a semente, né, aqui forma a semente. E aí essa semente ela vai dar origem a um indivíduo adulto, né? E esse indivíduo adulto ele vai se reproduzir por mitose, tudo bem? Então só pode ser alternativa? Então calma, eu esqueci de falar um ponto importante que é o que? A polinização, né? Riso nervoso. Mas assim, vamos lá então. Então, a alternativa certa, gente, é a alternativa C, tá? Porque, ó, no 2 não é a fecundação. No 2 é só a produçãozinha ali dos grãos de pólen e tá levando ele pra algum lugar, tá? Então, por quê? Vamos pensar aqui. Meiose, né? Vai acontecer a meiose aqui no estróbilo masculino para produção de grão de pólen, que a gente tem micrósporos envolvidos. Quando esses grãos de pólen estão prontos, vai acontecer a polinização, né? Vai ser dispersado por aí. Vai acontecer a polinização, eles vão ser dispersados.
E aí, quando ele encontra o gametófito feminino aqui, o bonitinho, que tem a oosfera e tudo mais, ele vai fecundar essa oosfera. Fecundada essa oosfera, né, que aqui é a etapa 3. A gente vai acontecer aqui, 4, a dispersão da semente, né, para ser gerado um novo indivíduo. E esse novo indivíduo, ele cresce por mitose, tá? Alternativa C. E aqui, uma outra coisa, um ponto importante para ser lembrado é que a gente tem, então, o ciclo haplodiplobionte, né, com alternância de gerações. Então, a gente tem a geração gametofítica e a geração esporofítica. Então, a gente tem aqui o cone polínico, que vai formar o microsporângio, que vai ter meiose, vai formar os grãos de pólen. Lembrando que o grão de pólen das gimnospermas é alado, então isso implica numa dispersão pelo vento, né? Tubo polínico, as células espermáticas, até acontecer a fecundação. Diferente da porção feminina, né? Que a gente tem ali o megásporo. Esse megásporo ele vai se dividir, vai formar 4. Esse megasporângio, né? Vai se dividir e formar 4 megásporos. Esses megásporos, mesma coisa nos outros grupos. A gente tem 4 megásporos, 3 deles vão degenerar e somente um vai dar origem ao megásporo realmente funcional, né? Que vai ser, no caso, o gametófito feminino. Vai ter divisão aqui, pipopó, vai gerar um óvulo ali, o arquigônio e tudo mais. Gerar o arquigônio, no caso, que é onde está o óvulo, tá? Acontece a fertilização, então formação de zigoto. Esse zigoto vai ter a sementinha lá, né, que é a parte da semente, que é uma porção da semente. Vai continuar se desenvolvendo, vai ter o embrião aqui, esse embrião ele vai germinar. Vão acontecer várias mitoses e vai dar origem ao indivíduo adulto novamente, tá bom? Próxima questão, UNESP 2020. Um coqueiro, Cocos nucifera, pode atingir até 30 metros de altura e produzir até 80 frutos por ano. Cada fruto ainda verde tem em média 289 ml de água, na qual estão dissolvidos açúcares e sais minerais. Por analogia, os frutos de um coqueiro se assemelham à caixa d'água numa residência. Em ambos os casos, a água é obtida ao nível do solo e armazenada. A água obtida ao nível do solo é armazenada em grande quantidade, metros acima do nível desse solo, né? Então, a gente tem aqui que a água está aqui no cano, precisa chegar até a caixa d'água, tá? Isso aqui, a gente já pode plantar uma sementinha, né? Vai contra a gravidade, né? Aí, a Unesp 2020, ela te pergunta, para que a água ascenda a caixa d'água e a copa do coqueiro, né? Ela tá perguntando, como que eu faço para a água subir para a caixa d'água e como para a água subir para a copa do coqueiro, né? O que é necessário? Ao nível do solo, haja no cano e no floema uma impulsão da coluna de água, elevando-a até a extremidade oposta desses sistemas condutores. Não, né? A gente precisa de uma impulsão da coluna de água, sim. Porém, quando a gente tá falando de subir, né? Nesse caso, subir, porque, ó, pensa aqui comigo. Tá falando que estão dissolvidos açúcares e sais minerais. Tudo bem. O ponto importante é a água, né? Então, quando a gente fala da água, a gente tá falando necessariamente do xilema. Tudo bem? Então, o que acontece? Não é o floema que precisa de uma impulsão, porque lembra que o floema ele é produzido nas folhas, né? Nas folhas, no caule, enfim, e ele geralmente desce, né? O fluxo preferencial dele é descendo até a raiz, certo? Então, se ele desce para a raiz, então ele não precisa de uma bomba, por exemplo. Ele não precisa de nada dessa bomba. Quem precisa de bomba é quem vai subir, que no caso é o xilema, né? A água que dá. Porque a gente tá falando aqui da água. Gente, tive que fazer uma pausa dramática aqui, porque foi interrompida, né? Mas enfim, só uma síntese rapidinho. Então, não pode ser, porque primeiro a gente tá falando de água, né? Não. E se a gente tá falando só da água, a gente não pode estar falando do floema, tudo bem? E. Como é que chama? E aí, tudo bem, no cano a gente tem que ter uma impulsão, mas Como é que chama? No floema não, porque o floema ele pode descer tranquilamente, tá? B. É necessário que. Então, para a água subir ali da caixa d'água até a copa. Para a água subir da área onde ela está instalada, do cano da rua, até a caixa d'água, ou até a copa do coqueiro, metros acima do solo.
Haja no cano e no xilema uma sucção da coluna de água, elevando-a desde o nível do solo. Qual é o sentido de você colocar metros acima? Porque, tipo, você vai ter... Porque pensa comigo, do ponto de vista da física, a gente está indo contra a gravidade. Se eu estou metros acima do solo, eu já estou indo contra a gravidade. Eu estou mais indo contra a gravidade do que se eu estivesse no chão. Então, pensa, você vai ter que ter um trabalho de ter uma sucção na coluna até esse metros acima que você determinou, e aí vai ter mais trabalho ainda, porque esse metros acima ainda não é o lugar da caixa d'água, né? Nem da copa da árvore. Então ele precisa subir, né? O negócio precisa subir, tudo bem? Então não pode ser nem a B nem a C, tá? Falha minha por um momento, né? Vamos lá, D de novo. Então pode ser então a D ou a I, né? Ao nível do solo, haja no cano uma impulsão da coluna de água e, metros acima do nível do solo, haja no xilema uma sucção da coluna de água desde o nível do solo, elevando-as desde o nível do solo. Essa resposta, ela condiz com o que a gente quer, porque, pensa comigo, o cano, ele tá abaixo ali ele tá no nível do solo. Então, ele precisa ser botado para cima, certo? A água precisa ser bombeada, tudo bem? Digamos assim. Então, ele tem que ser impulsionado de alguma forma. Por um mecanismo de bomba, geralmente, né? Porque, enfim, calma, vou explicar o porquê na próxima parte, vai fazer sentido. O que acontece? Vamos lembrar lá daquela aula de transpiração. Transpiração é o mecanismo chave para a condução de floema, não é? Porque a planta transpira, certo? E quando ela transpira, ela gera aquele mecanismo de coesão-tensão, da teoria de Dickson, e faz com que a coluna de água suba. Igual você tá tomando refrigerante, ou suco natural, ou água, ou o que você preferir, em um canudo, tá? Então você suga esse canudo e o líquido sobe, certo? Mesmo princípio. Só que essa sucção, ela não pode acontecer no nível do solo. Ela tem que acontecer lá na copa da árvore, lá no topo da planta. Porque aí ela transpira e faz com que a água e sais minerais consigam passar por toda a planta. Tudo bem? Então, a alternativa certa é essa. E, ao nível do solo, haja no cano e no xilema uma impulsão da coluna de água, elevando-a até a extremidade oposta desses sistemas condutores. Faria sentido se a gente desconsiderasse que... Então, seguindo aqui o baile, novamente foi interrompido. Eu estava falando alguma coisa, mas não me lembro o que é, e talvez eu me lembre na edição. Então aí eu dou um jeito. Se eu editar, né, também, né, gente? Riso nervoso. Seguindo aqui, então, o baile. Uma questão da Unesp de 2018. Analise as imagens de uma mesma planta sob as mesmas condições de luminosidade e sob condições hídricas distintas. Aqui a gente pode olhar... Gente, eu tô pausando e colocando pra gravar toda hora. Por quê? Porque eu estou sendo muito interrompida hoje. Tá sem condições. Na primeira condição, a gente vê que a planta tá sob restrição hídrica. O que significa? Pouquíssima água. Não tem água chegando nessa planta. Então ela tá com aspecto meio murcho, né? Bem uma carinha de uma plantinha pasmolizada, né? Já na condição 2, a gente tem uma planta irrigada, né? Então tá bonita, né? Tem água, tá? Beleza. Então guardem essas imagens. Que não tá passando aqui. Passou. Os estômatos dessa planta estão abertos na condição 1, fechados na condição 2, né? Vamos pensar, vamos voltar para cá. Quando a gente tem os estômatos abertos, a gente permite ali uma passagem de água e tudo mais. E a água continuando, porque novamente fui interrompida, né, gente? Mas então, tá, vamos pensar nos estômatos. Os estômatos estão abertos em situações que eu tenho água para dar e vender, que a planta tá ali tranquila, tá fazendo fotossíntese e tudo mais. Em caso de restrição hídrica, esses estômatos estão fechados, tudo bem? Estão fechadíssimos. Então, a gente volta aqui. Na condição 1, ela fala que ele está aberto.
Só que tem cara de estômago aberto. Se eu não tenho água, não é interessante para a planta perder água. Então, A não pode ser, né? Deixa eu até colocar aquilo que eu falei para vocês, A, B, C, D e E. A não pode ser, tá? Aí vamos para a segunda condição, né? Fechados na condição 2. Na condição 2, uma planta irrigada, ela não tem problema, ela pode perder água. Tudo bem? A gente está em uma condição favorável, hidricamente falando. Então, o estômago dela não está fechado, ele está aberto, tá? Ou seja, se o estômago está aberto, não pode ser a B, certo? Já não pode ser a B. Aí sobra a C, a D e a E, né? Não, na verdade, deixa eu ver. Se continua sobrando. Tá, C também não pode ser, porque fala que ele tá. Não, calma, gente. Calma, eu tô me perdendo no meu próprio negócio. Tá, pode ser a C, a D e a E, tudo bem. E aí, o resto fala. Pois há intenso bombeamento de íons potássio das células guarda para as células acessórias, tá? Resultando na perda de água e flacidez dessas últimas. Na condição 2, ele tá falando que perde água e que a planta fica flácida. Porque aí você pode olhar essa parte do bombeamento de íons potássio e pode falar, meu Deus, eu não me lembro da professora falando do bombeamento de íons potássio. Então, o que vai acontecer? Você não vai pensar nisso. Você vai pensar nisso daqui a pouco. Mas você pensa, isso aqui tá flácido? A planta tá bonita, tá numa bela condição. Então, ela não tá flácida. Então, não houve perda de água nem flacidez. Então, a C também não é, tá bem? A D, fechados na condição 1, beleza, tá fechado, pois há um intenso bombeamento de íons potássio das células acessórias para o interior das células guarda, resultando na perda de água e na flacidez das mesmas. O que acontece? As células guarda, aí é uma coisa que vai ser importante você lembrar. As células guarda, elas são aquelas células que ajudam a abrir e fechar o estômago, certo? O que acontece? Nessas células, quando a gente tem ali uma condição favorável, né, para esse estômago ficar aberto, a gente tem um bombeamento de íons potássio para essas células guarda, né, para as células guarda. Aí, quando você bombeia o potássio para elas acabam ficando mais concentradas. E aí, mesmo mecanismo de sempre. Se ela está mais concentrada, o que vai acontecer? Ela vai permitir que entre água, tá? Só que assim, ela permitiu que entrou água, mas então ela não perdeu água e não houve flacidezes. Porque nesse caso, a gente está falando da condição 1. Na condição 1, a gente não vai ter esse bombeamento de íons potássio das células acessórias para o interior das células guarda. Porque a gente está numa condição de restrição hídrica, tá? A gente teria uma condição contrária. Então, seria tipo, das células guarda para as células acessórias, tá bom? Que é onde fica guardado, entre aspas, o potássio. Na E, que é a nossa alternativa que sobra, abertos na condição 2, pois há intensos bombeamentos de íon potássio das células acessórias para o interior das células guarda, né? O que implica em o quê? Tá mais concentrada. Se ela tá mais concentrada, ela precisa de puxar água. E se ela puxa água, ela permite que a água entre, lógico. E isso causa uma turgidez, tudo bem? Aqui, gente, eu montei um esqueminha para vocês, que são pontos importantes. Eu não vou passar por todos, tá? A gente sabe que alguns pontos, eles ajudam a fechar o estômago e alguns pontos, eles ajudam a abrir o estômago. Vou passar aqui por cima porque eu tenho medo dela ficar comprida e já tá muito comprida. Enfim, dá um pause aqui e aí você vê. Se tem água, se não tem água, a gente tá em um problema de restrição hídrica. Então, vamos fechar o estômago para não perder. Mas se tem água, né? Por que eu não vou ficar com o estômago fechado? Não, abre o estômago, tá? O CO2, cadê? Eu acho que eu esqueci de puxar uma seta. Não esqueci não. É que ela tá pra lá. Se tem muito CO2, a gente tem um fechamento dos estômagos. Se não tem, abre o estômago. Mesma coisa da luz. E esse CO2 e essa luz, eles são influenciados pelo potássio, tá? Ok? E aí a gente tem uma informação que eu coloquei aqui, que o ritmo circadiano ele também influencia. O ritmo circadiano nada mais é do que aquele ritmo de claro e escuro, né? Porque a planta sabe quando é hora de dormir, entre aspas, e ela sabe quando é hora de acordar, entre aspas também. A gente também, porque a gente, quando escurece, a gente dorme, né? Alguns não, né? Quarenteners, não. Mas quando escurece, a gente dorme. Então, sendo assim, as plantas, elas seguem esse ritmo. Questão da FUVEST 2012, tá?
10 copos de vidro transparente, tendo um fundo no algodão molhado em água, foram mantidos em local iluminado e arejado. Em cada um deles foi colocada uma semente de feijão. Alguns dias depois, todas as sementes germinaram e produziram raízes, caules e folhas. Aí, 5 plantas foram, então, transferidas para 5 vasos com terra e as outras 5 foram mantidas nos copos com algodão. Todas permaneceram no mesmo local iluminado, arejado e foram regadas regularmente com água destilada. Mantendo-se as plantas por várias semanas nessas condições, o resultado esperado e a explicação correta para eles são: então, a gente tinha 10 copos de vidro com algodãozinho, experimentinho lá da escola do Fundamental, Fundi 1. E aí, o que ele fala, né? Eu deixei por um tempo até germinar, só que depois que germinou e produziu lá a raiz, caule e folha, eu peguei metade dessas amostras, né? E eu botei no vaso de terra, tá? Metade no vaso de terra e metade no copo com algodão. E aí, o que acontece, né? Aqui as alternativas elas são longas, então a gente lê do jeitinho FUVEST, né? Todas as plantas crescerão até produzir frutos, pois são capazes de obter, por meio da fotossíntese, os micronutrientes necessários para sua manutenção até a reprodução. Não, por quê? Primeiro, a fotossíntese, ela não ajuda a obter os micronutrientes. Como que as plantas obtêm micronutrientes? Pegando do solo, tá? Então, não. Então, já que a gente já gira uma chave, né? Pera aí, a planta precisa de micronutrientes, mas esses micronutrientes, eles não vêm pela fotossíntese. B. Somente as plantas em vaso crescerão até produzir frutos, pois, além das substâncias obtidas por meio da fotossíntese, podem absorver do solo os micronutrientes necessários para sua manutenção até a reprodução. Sim, né? Por quê? Porque ela obtém ali os produtos pela fotossíntese, né? Que elas podem produzir os açúcares para poder... como é que chama? Os açúcares para poder crescer e fazer o fruto. Porque lembrando que fruto e a flor, eles demandam de muitos recursos da planta, tá? Enfim. Então, a alternativa certa é a B. Aí, vamos continuar aqui. C. Todas as plantas crescerão até produzir frutos. A gente sabe que não, né? Porque, tudo bem, ela vai obter substâncias pela fotossíntese e vai obter para a manutenção da sua reprodução. Só que nem todas vão fazer isso, porque as plantas que estão no algodão, elas não têm como pegar esses micronutrientes, porque esses micronutrientes, eles vêm do solo. Tudo bem? Lembrando, micronutrientes são aqueles nutrientes que a planta precisa em menor quantidade, tá? Não é que é um nutriente pequeno, pode ser um nutriente grande, mas que a planta precisa em menor quantidade. Somente as plantas de vaso crescerão até produzir frutos, sim, pois apenas elas são capazes de obter, por meio da fotossíntese, os nutrientes necessários para sua reprodução, para sua manutenção até a reprodução. Não, porque, lembrando, a fotossíntese ela não vai gerar micronutrientes. E somente as plantas de vaso crescerão até produzir frutos, pois o solo fornece todas as substâncias que a planta necessita para o seu crescimento e manutenção até a reprodução. Não, gente, porque o solo, ele fornece a maior parte das substâncias, claro, ele fornece a água e os sais minerais, né, os micronutrientes, mas ele não é capaz de fornecer os produtos da fotossíntese, porque a fotossíntese ela não acontece na raiz, ela acontece nos caules e nas folhas, tudo bem? Então a alternativa certa só pode ser A, B, de... É a B? Calma. É a B de bola, tudo bem? FUVEST 2007. Existe um produto que, aplicado nas folhas das plantas, promove o fechamento dos estômatos, diminuindo a perda da água. Então a gente gostou, né? A gente gostou e fechou os estômatos. Como consequência imediata do fechamento dos estômatos, a gente tem a 1, 2, 3 e 4. Na 1, o transporte de seiva bruta é prejudicado? Pensa comigo. Se eu fechei os estômatos, eu diminui a perda de água. Então eu tenho uma menor transpiração. Se eu tenho uma menor transpiração,
o mecanismo principal que depende da transpiração é ali o transporte de seiva bruta, né? A teoria de Dickson, que a gente tem ali a transpiração como uma força, né, que vai ajudar a água a subir pelo canudo, digamos assim, supondo que o caule seja um canudo. Então, sim, a gente tem um transporte de seiva prejudicado. 2. A planta deixa de absorver luz? Não, ela continua absorvendo luz. A diferença é que ela não vai fazer fotossíntese, ela não vai, vai ser, a taxa de fotossíntese vai diminuir bastante. 3. A entrada de ar atmosférico e a saída de CO2 são prejudicadas. Sim, porque o que acontece? Via estômatos que a gente tem esse câmbio. Entra CO2 e sai O2. Então, sim, se o estômato fechou, a gente não tem essa eficiência. 4. A planta deixa de respirar e fazer fotossíntese. Eu falei para vocês agora há pouco que quando o estômago fecha, a gente não tem. Ele fecha por vários momentos e em momentos diferentes do dia também. Então, qual é o sentido da gente. Como é que eu posso dizer? Da planta para de respirar? Porque pensa, ela precisa fechar os estômatos de noite, né? Que é o momento dela dormir, digamos assim. Ela fecha os estômatos à noite, né? E ela fica só transpirando. Tem só uma transpiração. Só uma transpiração não. Tem uma transpiração cuticularzinha, né? Porque isso não dá pra fechar. E até cessar, mas tudo bem. Mas a planta ela não vai deixar de respirar. No sentido de que ela não deixa de consumir oxigênio, por exemplo. Porque lembra que a planta ela é capaz de produzir, mas ela precisa se alimentar, digamos assim. Então ela se alimenta pelo processo de respiração celular. Ela não vai deixar de respirar, falando do ponto de vista do processo biológico. Porque se ela para de respirar, ela morre. Mas imagina, toda noite a planta ia morrer. Melhor, a planta ia morrer uma noite só, porque depois não dá pra reviver. Não faz sentido, né? Então a gente sabe que somente a 1 e a 3 que condizem, né, como uma consequência imediata do fechamento dos estômatos. Fulvestre 99. Para se obter uma ramificação do caule de como a azaleia, por exemplo, deve-se. O que a gente tem que fazer para obter uma ramificação? Dar uma pausa, ler as alternativas, né? É um ponto importante. O que acontece? As ramificações, elas estão impedidas. Por quê? Porque a planta, né? A gente viu lá na aula de hormônios vegetais, que no topo da planta existe uma concentração de auxina, né? Lembra lá da auxina? A auxina faz tudo. E aí existe um fenômeno, vou até passar para a próxima slide, um fenômeno chamado de dominância apical, né? A planta que não é tratada, que não sofre nenhuma intervenção, ela tem auxina, bastante auxina aqui, e essas gemas laterais elas estão dormentes. Por quê? Porque a auxina impede que elas se desenvolvam. Mas quando você corta essas gemas apicais, a gente vê que os ramos são formados, né? Por quê? Porque a gente teve uma eliminação da gema apical, tá? E aqui nesse exemplo, ele mostra que quando você aplica lanolina, que é uma pasta de lanolina que contém auxina, essas gemas elas voltam a ficar dormentes. Por quê? Porque ali a gente teve ainda assim a inibição pela auxina. Que é uma tabelinha rápida, né, para vocês se lembrarem quais são os hormônios vegetais e quais são as suas respectivas funções. Então aqui a gente vai procurar que para a gente obter então uma ramificação dessa planta, a gente tem que quebrar a dominância. Ponto. Então deve aplicar adubo com alto teor de fosfato na planta, de modo a estimular a síntese de clorofila e maior produção de ramos, o que tem a mesma coisa com a outra. A síntese de clorofila ela vai ser legal pra gente fazer ali a fotossíntese. Pra gente fazer ali a fotossíntese, sabe? Então, mas não é esse o caso, a gente quer a produção de caule. B. Aplicar o hormônio auxina nas gemas laterais, não vou nem terminar de ler. Não, gente, porque as auxinas elas vão inibir o crescimento das gemas laterais. C. Manter a planta por algum tempo no escuro, de modo a estimular a produção do gás de etileno, indutor de crescimento caulinar. O gás de etileno ele não induz crescimento caulinar, tão diretamente. Quem faz isso são as citocinas. Citocinas, na verdade. Ou citocininas. Eu sempre... citocininas, tô doida. Porque citocinas são coisas lá na imunologia. Mas não, o etileno ele tem a função ali do quê? De ser o gás de maturação. Então, tem nada a ver uma coisa com a outra. D. Cortar a ponta das raízes de modo a evitar seu desenvolvimento e permitir maior crescimento das outras partes da planta? Não. Porque não vai cortar a ponta da raiz, vai cortar a ponta do caule.
Então, e cortar as pontas dos ramos de modo a eliminar as gemas apicais que produzem hormônios inibidores do desenvolvimento das gemas laterais. Sim, né? Porque vamos relembrar aqui que o ápice caulinar ele possui uma inibição, né, em relação aos ramos laterais. Por quê? Porque tem muita auxina nele, tá? Uma questão então da FUVEST de 97, se eu não me engano, a última. Não é. É a última. FUVEST 97, um pesquisador dividiu um lote de plantas jovens em 4 grupos, dos quais 3 receberam os tratamentos indicados adiante e um quarto foi usado como controle. Então, a gente tem o grupo 1, 2, 3 e 4. O grupo 4, quando a gente fala de grupo controle, é um grupo que ele não sofreu modificações, tá? Então, é pra gente ter um parâmetro, por exemplo, será que essa planta cresceu porque aconteceu isso ou porque aconteceu aquilo? E se ela cresceu desse jeito, o grupo controle também cresceu desse jeito, tá? É um grupo realmente para você controlar o seu experimento, para saber se não foi só uma coisa que aconteceria normalmente na planta controle, tá? No grupo 1, as plantas elas tiveram suas folhas retiradas. No grupo 2, as plantas tiveram um ápice coberto com papel à prova de luz, né? E no grupo 3, as plantas tiveram suas folhas retiradas e o ápice coberto com papel à prova de luz, tá? E no grupo 4, não aconteceu nada, planta controle. As plantas foram iluminadas unilateralmente. Quais plantas se curvam em direção à fonte de luz, tais como os controles? Lembrando que quando a gente fala dessa curvatura em direção à fonte de luz, a gente nada mais está falando que um fototropismo, tá? Que é um movimento vegetal. Qual é o X do fototropismo? Vou passar para cá. O fototropismo é a movimentação da auxina, né? A auxina está aqui e a auxina não gosta de luz. Então, ela estava desse lado aqui, ela poderia estar desse lado. Se ela foi iluminada unilateralmente, a auxina que estava aqui, ela vai para cá. Por quê? Porque ela não gosta de luz, ela vai fugir da luz. Só que a auxina, ela é uma promotora de crescimento. Então, aqui vai começar a se alongar, né? Ela vai se expandir. Ó, a célula expande mais desse lado. Ela vai expandir menos desse lado, porque esse lado aqui é onde tem menos auxina, tá? Então, se tem menos auxina, ela vai crescer menos, tá? Então, voltando aqui. Então, a gente precisa necessariamente ter uma auxina, certo? De ter auxina presente. Mas aqui pensa, a auxina, ela tá em uma grande presença no ápice caulinar. Mas pensa comigo. Se eu cobrir esse ápice caulinar com a prova de luz, como que a auxina vai sentir, vai se sensibilizar com essa luz? Não vai sensibilizar. Então, as plantas do grupo 3 do grupo 2, elas não vão se curvar, né? Porque a gente precisa de luz e dessa interação entre luz e auxina. A planta do grupo controle, óbvio que ela vai se curvar, mas somente, então, as plantas do grupo 1 que vão fazer essa curvatura, por quê? Tudo bem que ela teve as folhas retiradas, mas, tipo, aí, né? Porque o que pega no tropismo é a auxina. Então, se a gente tem aqui um ápice que tem auxina, ela vai curvar, tá? Essa auxina, ela tem que estar exposta, tá? Então, só pode ser a alternativa B de bola. Então, aqui são pontos importantes pra gente lembrar aqui do fototropismo, eu já falei. A gente tem o geotropismo, né? A gente tem o geotropismo negativo e o positivo. Por que negativo? Porque ele tá contra a gravidade, e o positivo é porque ele está a favor da gravidade, né? Também por uma questão da auxina. Então, a auxina, ela se concentra aqui embaixo, quando a planta está aqui nesse sentido, e ela faz com que a planta cresça para cá. Já aqui nesse caso, ela vai estar aqui mais para baixo também. Mas para baixo não, ela vai estar se deslocando dessa maneira, então ela vai fazer com que a raiz cresça para baixo, tá? Ela vai estar aqui para esse lado que não gosta de luz, tá? Então, ela vai se deslocar para cá. E aqui, porque o que acontece, né? Um ponto importante que eu comentei na aula dos movimentos vegetais é que na raiz, a raiz não gosta de auxina. Então, onde a auxina não tá, ela vai crescer. Então, tá concentrando aqui, certo? Então, se tá entrando aqui, ela vai crescer atrás. Ela vai crescer atrás, não. Ela vai crescer, tipo, nesse sentido. Então, ela tá mais embaixo. Aqui, se ela tá aqui embaixo, então ela vai crescer onde não tem, que é aqui pra fora. Já no caule, é o contrário. No caule, ela tá aqui. Quem vai crescer é isso aqui, porque ela gosta de auxina, tá? Então, a gente tem aqui algumas classificações de tropismo, né? Eles podem ser classificados pela direção do movimento e pela natureza do estímulo, né?
Aqui na natureza do estímulo, se ele for um estímulo luminoso, fototropismo, se ele for um estímulo de toque, tipo aquela planta que eu gosto, a mimosa púdica, que você toca nela, ela fecha a dormideira. Tigmotropismo, quimiotropismo, guiados por coisas químicas, e geotropismo pela ação da gravidade. E esse movimento ele pode ser positivo, né, caso seja em direção à luz, e pode ser negativo se for contra a luz. Por hoje é só. Seguimos juntos e Shallow Now. Bons estudos, bom final de semana e fiquem com a paz da botânica. Beijo, gente.